tantas bênçãos, promessas cumpridas já recebi, sinais e prodígios de ti. Sei que é o começo do que ainda irás fazer. Eu recebo o melhor desta terra, pois és Deus o infinitamente mais, que te darei por tantos benefícios. O que farei para mostrar o meu amor? Venho entregar minha vida no altar, como sacrifício vivo de louvor. Senhor, vem aqui com meu coração, grato a ti por tantas bênçãos, promessas cumpridas já recebi, sinais e prodígios de ti. Sei que é o começo do que ainda irás fazer. Eu recebo o melhor desta terra, pois és Deus o infinitamente mais, e te darei por tantos benefícios. O que farei para mostrar o meu amor? Venho entregar minha vida no altar, como sacrifício vivo de louvor, e te darei por tantos benefícios. O que farei para mostrar o meu amor? Venho entregar minha vida no altar, como sacrifício vivo de louvor. Venho entregar minha vida no altar, como sacrifício vivo de louvor. A ti, Senhor. Olá, graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo a este áudio ou assistindo a este vídeo, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua esperança, o seu relacionamento com Deus.
que neste momento no qual você se encontra desmotivado, que há de motivar a sua vida, a sua perseverança. Por falar em motivar, este é o grande propósito em orações, motivação. Nesta vida, é muito fácil nos desmotivarmos e perdermos o foco. Somos fracos e, se não estivermos firmes na rocha, podemos ficar paralisados. Quando desviamos a vista do nosso Salvador e olhamos para nós mesmos, vemos os nossos defeitos e fraquejamos. Mas se fixarmos os nossos olhos em Cristo, temos motivação para viver uma vida maravilhosa. A palavra de Deus tem toda a motivação que precisamos para viver o nosso dia a dia com confiança, alegria e poder. E hoje, neste 11º dia deste grande propósito em orações, trago para leitura e meditação o livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 29 a 31. E a palavra diz: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, primeiramente eu peço que você se desconecte de tudo e preste atenção aqui. Vamos mergulhar nesta grande revelação para as nossas vidas. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. Renovando as forças em Deus. Primeiro, quando nos sentimos cansados, Deus nos fortalece. Esse é o primeiro ponto no versículo 29. São nos momentos de fraqueza e cansaço que podemos ver o poder de Deus agindo em nós. Enquanto estivermos fortes, fazendo tudo da nossa maneira, na nossa força, Deus não poderá agir, pois Ele não invade a nossa vida. Mas, no momento em que nos sentimos sem vigor, se pedirmos a Deus para que Ele nos fortaleça, então o seu poder multiplicará as nossas forças e nos fará prosseguir. Onde você tem buscado a força para viver? Você tem confiado na força do seu próprio braço? Tem visto que não está alcançando o resultado que espera alcançar? A força que necessitamos está em Deus. Segundo ponto, nossa esperança tem que estar somente em Deus. Aqui é um entendimento dos versículos 30 e 31. Deus nos ama e se compadece de nós. Ele mesmo está sempre pronto a renovar as nossas forças, quando nos sentimos enfraquecidos, abatidos e derrotados. Esperar no Senhor é aguardar essa provisão que Ele tem para nós, mas também significa colocar nele toda a nossa esperança. Em quem você tem colocado a sua esperança? Nos políticos? Na economia? No seu próprio braço? Em sua estátua de gesso? Somente Deus pode nos dar esperança e renovar as nossas forças. Terceiro ponto, precisamos colocar nossos olhos no poder de Deus e não nos problemas. Uma compreensão ainda dentro do versículo 31. Deus quer nos levar a enfrentarmos todas as situações junto com Ele. Ele quer nos ajudar. Quando Deus nos diz que subiremos com asas, está querendo nos ensinar uma nova maneira de olharmos para as situações, de cima quando passando sobre nossos desafios. Muitas vezes colocamos nossa atenção demasiadamente nos problemas e nos esquecemos de subir ao nível daquele que pode nos ajudar e nos sustentar, que é Jesus. Você tem colocado o seu foco nas situações ou em Deus? Se você precisar, mude o seu foco hoje, agora, neste exato momento. Não fique com o seu olhar preso nos problemas e nas dificuldades, mas olhe para Jesus, pois Ele lhe estenderá
a mão para lhe ajudar. E por fim, o quarto ponto. Se a nossa esperança estiver em Deus, passaremos por todas as situações sem nos cansarmos. Ainda dentro do versículo 31. Muitas das situações ainda continuarão existindo, mas Jesus quer nos guardar do mal. O que muda quando colocamos a nossa esperança apenas em Deus é que, mesmo com tantas preocupações e atividades, por piores que sejam, conseguiremos enfrentá-las sem nos cansarmos ou nos atemorizarmos, pois uma convicção haverá em nossos corações, de que Deus está sempre conosco, nos guardando, nos livrando do pior e nos conduzindo por caminhos de bênçãos. Você tem se sentido cansado nesses dias? Tem corrido, mas não tem chegado a lugar algum? Talvez isso esteja acontecendo porque você está correndo sozinho. Corra ao lado de Jesus. Ele te sustenta e renova as suas forças. Olha só, uma conclusão nesses 4 pontos que eu narrei aqui para você, meu irmão, minha irmã, neste 11º dia. Jesus disse: Vinde a mim todos que vos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele tem uma resposta para a nossa necessidade de renovo, mas só pode atuar quando tomamos a atitude de buscá-lo. Você quer colocar sua vida nas mãos de Jesus, recebendo como seu Salvador e Senhor? Pensa bem. Agora eu trago um alerta importante com a sua devida resposta. Veja bem, grande parte dos equipamentos que usamos hoje em dia necessita de uma bateria para que funcione. A bateria tem a função de dar energia para que o equipamento cumpra a função para o qual foi fabricado. Quando a bateria está fraca e sem carga, o aparelho simplesmente não serve para nada, não funciona, não realiza a função para o qual foi fabricado, não é verdade? Então, de certa forma, somos parecidos com estes aparelhos. Também temos uma bateria em nós. As nossas emoções, os desafios, as tentações, os problemas, os desgastes, de todos os tipos, são responsáveis por descarregar a nossa bateria diariamente. Veja bem, as minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Salmos 38, versículos 4 e 8. Não é difícil encontrarmos pessoas com a sua carga esgotada ou com pouca energia na sua bateria. A vida humana foi feita também para ser recarregada como uma bateria. A única solução para uma bateria sem carga é recarregá-la. A única solução para uma pessoa sem carga também é recarregá-la. Agora eu trago um ponto importante: as recargas falsas. Primeiro, o problema é que o mundo oferece vários tipos de recarga que, na verdade, não recarregam de verdade a nossa bateria, apenas fazem uma falsa recarga. Segundo, dentre essas coisas cito algumas: o entretenimento, os vícios, o sexo, o poder, o dinheiro, a fama, o prazer, o consumismo, as glutonarias, etc. Assim eu me esforcei para compreender a sabedoria bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 1, versículo 17. Terceiro, estas coisas fazem uma aparência que nos recarregam. Elas nos fazem sentir muito bem, mas não têm poder de recarregar o nosso espírito, que é o local onde se localiza de verdade a nossa bateria. Quarto, elas
nos dão muitas vezes certo prazer que é passageiro e que não tem poder de manter a nossa carga no nível mais alto, pois não atuam diretamente em nossa bateria. Muitas delas ainda retiram o restinho de carga que existe em nós, pois são pecado. Em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João capítulo 8, versículo 34. Quinto, Jesus certa vez disse a uma mulher que estava cansada de sua experiência negativa com este mundo: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu vou lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4, versículos 13 a 14. Sexto, todas as experiências que tivermos aqui na Terra para recarregar nossas baterias terão um falso sentimento de satisfação, mas por fim se mostrarão falsas porque não trazem satisfação verdadeira. São etéreas, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus aqui é o Deus minúsculo, o Deus pagão. Agora, vamos lá para a verdadeira recarga, a recarga verdadeira. Estou certo de que o ser humano só consegue recarregar eficazmente a sua bateria buscando a energia no local certo, com a pessoa certa. Em Salmos 73, versículo 25, a palavra diz: a quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Onde é o local certo e quem é a pessoa certa? Vamos lá. Segundo, é em Deus e na esperança e fé que temos nele que diariamente recarregamos as nossas forças. Se você tem estado sempre com a bateria fraca, é possível que esteja buscando recarregá-la no lugar errado e de forma errada. Ponto A. Se você está sem forças, o profeta Isaías diz que ele dá a força ao cansado. Isaías 40, versículo 29. Ponto B. Se você ainda tem forças, mas estão acabando, entenda-se, e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Ainda no versículo 29. Ponto C. A experiência com as recargas falsas elimina as forças até daqueles que se acham fortes. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Versículo 30. Ponto D. Mas para aqueles que confiam no Senhor, terão uma recarga verdadeira em suas baterias. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Versículo 31. E ponto E. Essas recargas é tão completa que mesmo diante das frustrações desta vida, não se sentem cansadas, pois voam alto sobre os problemas. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Versículo 31. Terceiro e último. Coloque-se na presença de Deus, confie, pois Ele te recarregará. E, recarregado, você será uma bênção neste mundo, pois para isso é que Ele te criou. Aleluia, aleluia, aleluia. E por fim, eu trago todo um contexto deste 11º dia. Essa escritura que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Não importa o quão forte ou independentes que sejamos, não podemos realizá-los sozinhos. Deus muitas vezes tem que nos levar ao lugar onde temos que parar de tentar, voltar para Ele e dizer: Deus, eu não posso fazer isso sozinho, eu vou esperar pelo Senhor.
Deus está lá esperando por essas palavras. Muitas vezes, elas não são ditas até que nós executamos nossas próprias ideias, sem resultados. Não é verdade? Precisamos aprender a não ser impaciente, mas para esperar no Senhor, porque é só esperando que encontramos as promessas de Deus. Veja bem, meu irmão, minha irmã, quanto mais tempo vive um verdadeiro crente, mais ele percebe que tudo está nas mãos de Deus. Quando uma pessoa é jovem, seja na idade ou na sua caminhada cristã, ela está mais inclinada a tentar resolver tudo dentro de sua própria capacidade. Então, depois de muitos anos de provas, testes e problemas, ela começa a ter uma ideia do que realmente significa viver pela fé e confiar em Deus. Primeiro ponto, esperar no Senhor requer verdadeira fé, e aqueles que confiam nele renovarão as suas forças. Segundo ponto, esperar no Senhor muitas vezes exige passar pelo fogo e assim mesmo continuar confiando em Deus, que Ele vai nos fazer através das dificuldades e então subiremos com asas como águias. Terceiro ponto, esperar no Senhor exige ter confiança naquilo que esperamos e saber que Deus vai cuidar de nós. E então corremos e não nos cansaremos, andaremos e não nos fatigaremos. Como as águiazinhas em seu ninho, que não podem fazer nada senão esperar até que a águia-mãe retorne ao ninho para trazer o necessário alimento, bebida ou qualquer outra coisa que é necessária para manter suas águiazinhas vivas, precisamos ficar no ninho e confiar que Deus vai nos trazer o que precisamos e, em seguida, aceitar o que vem porque sabemos que é para o nosso próprio bem. Veja bem, é difícil escalar ou subir mais acima se tentarmos ir antes do nosso tempo. Esse período de espera em Deus é uma necessidade. É sempre melhor subir à sombra do Todo-Poderoso enquanto Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontramos refúgio quando confiamos nele. A razão pela qual muitos cristãos falham os testes de fogo de sua fé é que muitos estão falidos espiritualmente. Quando as provações vêm, não há fé e confiança em Deus para buscar força. Por quê? Nós não passamos tempo orando. Nós não passamos tempo estudando. Nós nunca jejuamos e nós não esperamos pelo Senhor. Observe o que acontece quando esperamos no Senhor. Deus diz que vai renovar as nossas forças. Começaremos a voar como águia, correremos e não nos cansaremos, andaremos e não nos fatigaremos. As Escrituras nos dizem que o Senhor, como a águia, desperta o seu ninho, adeja sobre os seus filhos, estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Deuteronômio capítulo 32, versículo 11. Assim como a águia-mãe nunca se esquece de voltar para o seu ninho, Jesus também não se esquece de nós. Como a águia-mãe sempre está recolhendo e preparando o caminho para as suas águiazinhas, assim também Jesus, o bom pastor que cuida do seu rebanho. Precisamos esperar no Senhor e colocar nossa fé e confiança nele, e não vai deixar o nosso espírito subir acima deste mundo. Ele levantará nosso espírito sobre as asas de águia e seremos reforçados para aquilo que nos espera. Somente esperando pacientemente e pondo a nossa fé em todo o coração em Deus e confiando nele, totalmente teremos as nossas forças renovadas. Deus tem tudo sob controle, meu irmão, minha irmã. Como um filho do Deus Altíssimo, devemos olhar para os céus, porque o nosso Pai vê as nossas necessidades e nossa resposta já está a caminho. Assim como o anjo disse a Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Daniel 10, versículo 12. Que a palavra de hoje toque o seu coração e transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. A palavra foi semeada e agora colheremos os grandes frutos do Altíssimo. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém
e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações. Estamos neste exato momento entrando em concordância com o Seu Espírito, Pai, a fim de celebrarmos este grande dia, esta grande palavra, este grande impacto espiritual neste 11º dia, falando sobre motivação. Aprendemos de fato aonde temos que recarregar as nossas forças. Aprendemos de fato aonde devemos confiar para que os planos do Senhor sejam concluídos. Aqui hoje aprendemos a esperar, a renovar a nossa esperança, a nossa confiança, as nossas forças no Senhor. Assim entregamos as nossas ansiedades, o nosso medo, a nossa frustração em Suas mãos. Pai, obrigado por este rico dia, obrigado por este rico ensinamento. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.